Isso vai entrar na regrinha do teste que eu estou passando aqui para vocês. Ah, você falou em regrinha do teste, pronto. Ação, regra e reação. Bem, vamos voltar ao nosso exemplo, né? Nome, CPF e nome da mãe. Ele disse que o nome CPF é obrigatório, o nome da mãe não. Tá, beleza. E se eu não preencher o nome? O que é para acontecer? Não, é para barrar e jogar uma mensagem de erro. Ok. Veja. Qualquer um dos dois, então, aqui, eu tenho que botar uma mensagem de erro. Como é que é a mensagem de erro? Não, você tem que dizer, se o cara não preencheu o nome, tem que dizer que ele não preencheu o nome. Se não preencheu o CPF, tem que dizer que ele não preencheu o CPF. Então, você já tem duas regras a testar. Se o cara está preenchendo o cadastro de usuário, aí você tem que testar. Se ele preencheu o nome, se ele não preencheu o nome, se ele preencheu o CPF, se ele não preencheu o CPF. E o nome da mãe você pode ignorar porque não tem regras aplicadas a ela. Se não tem regras aplicadas a ela, logo ela não precisa ser testada, né? Porque o que você vai testar são as regras para testes unitários, certo? Para testes unitários. Vamos focar em testes unitários porque está mais em voga no momento. Teste de integração tem as suas particularidades? Tem. Contudo, eles estão ficando meio em segundo plano hoje em dia. Em tempo de desenvolvimento, está sendo mais usado testes unitários. Vamos lá para os testes unitários. Ah, Luiz, você está dizendo que eu tenho sempre uma ação, uma regra e uma reação. Sim. Então, beleza. Ele disse que se o CPF ou se o nome não for preenchido, eu lanço um erro. Se eu tenho o CPF não preenchido, eu lanço um erro também. Então, como é que funciona? Eu só tenho que testar, então, se o nome e o CPF não está preenchido? Não. Nós temos que testar tanto os erros como os acertos. Então, o que você pode testar? Você pode testar um acerto completo, né, que seria o cara preenchendo todos os dados, e começar os testes unitários daquilo que você precisa de erro, né? Veja, é unitário. Então, se eu tenho duas regras aplicadas, eu vou fazer um teste unitário para cada regra. Eu não vou fazer teste para o todo com um monte de acertos lá, né? Não, eu vou testar exatamente o ponto que ele me falou. Se o meu nome não tiver preenchido, eu testo isso. Se o nome não tiver preenchido, o que é que acontece? Se o nome não tiver preenchido, eu vou ter um testezinho com um nome bem claro, certo? Lembra, tem que ser extremamente claro, tem que ser fluido. A leitura do teste, quando você escrever, você vai ter uma classe para aquele lugar que você está testando. E geralmente para cada método você vai ter um ou mais testes. Com base em quê? Nas regras. Por isso ação, regra e reação. Isso se aplica para o teste também. Logo, se eu tenho 3 regras, eu tenho testes diferentes. Por quê? Porque eu tenho inputs diferentes. Então eu tenho que simular aquela regra específica. O que acontece quando o meu nome não for preenchido? Então eu vou fazer um teste aqui para o nome não preenchido. O que acontece quando o meu CPF não for preenchido? Vou criar um teste para o meu CPF não preenchido. E assim vai. Tentem absorver essa regra do ação, regra e reação. Estou olhando para cá porque é minha colinha. Identifiquem qual é a ação que está sendo tomada. Geralmente uma ação em um software leva a uma classe específica, principalmente desenvolvimento com Java, né? A uma classe específica. Então, dentro dessa ação, qual o conjunto de classes impactadas? Se é usuário, posso ter lá uma API de usuário, um caso de uso de usuário, posso ter um repositório de usuário sendo impactado, né? Então, eu tenho 3 classes a serem testadas. Por quê? Porque esse é o conjunto básico
para uma arquitetura. Eu tenho que testar os três? Tem que testar os três. Por quê? Porque os casos de uso, por exemplo, podem lançar exceções específicas. E isso daí vai depender da sua codificação. Por isso que o TDD é importante. Ele vai definir como você vai codar. Se na hora que eu estou codando o meu teste lá, lembre-se, TDD. Eu estou codando meu teste lá e digo, beleza. Vou fazer o teste para passar. Né? O teste para passar seria, todos os campos foram preenchidos com todas as regras atendidas. Pá, tal, beleza. Escrevi o meu teste para passar. Rodei, deu vermelho. Aí eu vou lá e falo, pronto, agora eu vou testar quando o meu nome não foi preenchido. E eu vou lançar uma exceção, nome não preenchido exception. E aí eu codo isso. Veja, eu estou escrevendo o teste. Aí eu vou lá, CPF. Quando for, eu vou codar meu teste aqui. Quando tiver nulo, eu vou mandar aqui um CPF nulo, um usuário com CPF nulo. E eu vou lançar um CPF não preenchido exception. Veja, você escreveu o seu teste. Você roda, vai estar vermelho. Por que vai estar vermelho? Porque não vai ter basicamente nenhuma classe escrita além do seu teste. Então, você vai lá e escreve sua API, né? A primeira coisa que você vai testar, API. Vou começar pela API. Então eu escrevo lá um método que recebe um usuário e esse usuário vai vir, tem o campo nome, CPF, nome da mãe. E eu rodo meu teste. Escrevi a classe, rodo meu teste, deu erro, né? Beleza. Por quê? Tem que criar um método salvar. Então, crio o método salvar recebendo o usuário com 3 parâmetros. Aí eu passo para eu vou passar isso aqui para um controlador. O controlador não existe. Paro o que eu estou fazendo, volto para o teste e crio o teste unitário do controlador ou do caso de uso, como vocês queiram chamar. Beleza. Criei a classe do caso de uso. Vou criar o método salvar no caso de uso. Agora eu vou especializar. Nesse momento que eu vou especializar, lembra, eu disse, vai lançar um exception. Então eu vou fazer agora os testes. Teste passando. Teste quando o nome não for preenchido. Teste quando o CPF não for preenchido. Esse teste quando o nome não for preenchido, vai lançar o nome não preenchido exception. Esse do CPF vai lançar o CPF não preenchido exception. Então, beleza. Agora eu escrevi e tal, tá tudo ok, passei lá meus parâmetros, tudo bem. Vou e crio o meu caso de uso. No meu caso de uso, eu vou implementar a forma que vai lançar as exceções. Eu vou ter um validador que lança a exceção. Eu vou ter um método lá que vai ter um monte de if. Não façam isso, mas vou ter um monte de if que vai lançar as exceções. Tudo bem, você é livre para criar nesse momento, mas você viu que você já definiu o seu teste? Não importa a forma que você vai codar. Não importa. O que você tem que garantir é que seus testes estão escritos. Os nomes das classes já foram definidas no teste. Eu precisei mudar. Muda o teste primeiro, depois o nome que você quer. Faz isso. Não faça as mudanças nas classes e depois vá mudar os seus testes. Faça o processo inverso. Por quê? Porque você tem a ganhar com isso. Os testes, você escrevendo primeiro os testes, você não vai ter que voltar mais neles. Você só vai voltar neles quando precisar. Vocês entendem que isso é uma coisa muito boa? Veja, se eu não tenho que me preocupar
com testes, porque eu já escrevi meu teste, então eu tenho foco total na escrita do meu código. Por quê? Porque eu garanti que para a ação, todas as regras foram testadas. Vocês entenderam? Por isso que eu estou focando nisso aqui. Ação, regras, reação.